Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Nós estamos hoje, aqui nessa manhã de 20 de janeiro, acolhendo com muita alegria os nossos gestores e professores queridos da CRED 1. Estamos aqui juntos para trabalhar a nossa jornada pedagógica 2021, cujo tema é Semeando, Vivendo e Aprendendo. Nossas jornadas pedagógicas sempre são muito cheias, né? Nós temos uma amizade, um fortalecimento grande no nosso auditório, a CRED1 sempre lotado. Esse ano, nossa jornada pedagógica está diferente, porque nós não estamos no nosso auditório, porém, estamos juntos com o mesmo amor, com a mesma gratidão e com o mesmo empenho. O objetivo da nossa jornada pedagógica é trocar experiências, esclarecer dúvidas e trabalhar temas importantes para que juntos consigamos superar os desafios do ensino remoto, do ensino híbrido, no contexto que a pandemia nos trouxe. A programação de hoje terá como convidadas especiais a professora Iane Nobre e a professora Ana Geovanda. A Iane vai falar sobre o contínuo curricular, a professora Geovanda vai falar sobre interações dialógicas. Amanhã, dia 21, nós vamos ter como convidado Felipe Carvalho, que vai falar sobre ensino híbrido, e o Igor Paim, que vai falar sobre metodologias ativas. No dia 22, na sexta-feira, nós teremos o professor César Nunes, que vai falar sobre avaliação formativa, e a professora Wagner Lima, sobre formação continuada de professores, que é essencial às boas práticas pedagógicas. Então, para dar as boas-vindas a todos vocês, eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora, professora Ana Geovanda Mourão Rezende. Depois da fala da Ana Geovanda, eu vou apresentar com mais detalhes a professora Iane. Bom dia a todos e a todas. É um prazer, né, aqui estar fazendo a abertura aí do nosso momento pedagógico, né, porque semana pedagógica, acontece durante o ano inteiro. E aí, Germana, aqui a gente está com convidados de outras regionais, não só da CRED 1, né, um abraço especial aí aos nossos convidados que vieram participar desse momento pedagógico. Queria aqui ressaltar a figura do Elisberto e de toda a sua equipe que organizaram aí com muito zelo, né, esse momento. Eu tive aí que me afastar e ficar remotamente da CRED por um problema de saúde, né? Estou ainda aqui com os olhos vermelhos, mas já está aí tudo em andamento, porque a coisa não pode parar. Então, eu tenho uma equipe de excelência na CRED 1, que as coisas acontecem. Então, Elisberto e toda a equipe da CEDEA e toda a equipe da CRED 1, parabéns pela organização, né? E muito obrigada aí aos que estão participando. Como Germana falou, hoje nós teremos aí um momento, né, com nossa querida Iane, que está sempre aí colaborando com a CRED 1, né? Então, ela vem aí contribuir mais sobre as competências socioemocionais nesse momento, nesse ano, que a gente ainda continua aí trabalhando e reinventando para que as coisas possam acontecer na educação. Então, no primeiro momento, nós vamos ter a Iane, e no segundo momento, a gente vai fazer um momento interno só com nossos gestores, para que a gente possa já começar a fazer alguns alinhamentos. Esse é o momento do dia de hoje. Então, vamos lá, vamos ouvir aí a nossa palestrante. Muito obrigada, Iane, pela sua participação, sempre colaborando com a CRED 1. E vamos ao que interessa, tá bom? Bom dia a todos e a todas. Obrigada aí também ao SED, né, Germana, que
na pessoa da Wagner e sua equipe, está aí dando essa grande colaboração, tá? É nosso centro de educação à distância, que sempre esteve lado a lado com a CRED1. Antes da gente entrar nesses momentos tão remotos, a gente já vivia remotamente trabalhando aí com sede. Gratidão, Wagner, aí pela ajuda. E a SEDUC também, né, que também sempre está ali do nosso lado. Obrigada. Obrigada, professora Giovanda. A professora Iane Nobre é licenciada em língua portuguesa, professora efetiva da rede estadual de ensino aqui do Ceará, especialista em coordenação pedagógica pela Universidade Federal do Ceará, mestre em ciências da educação pela Universidade Interamericana em Assunción. Atualmente é coordenadora da gestão pedagógica do ensino médio na Secretaria de Educação do Estado do Ceará, onde atua nas frentes de currículo, educação integral, competências socioemocionais, mediação escolar e cultura de paz, educação de jovens e adultos, ensino noturno e formação de professores. Com a palavra, a professora Iane Nobre. Seja bem-vinda, Iane. Obrigada, Germana. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Giovanda, Elisberto, a equipe da CRED1 pelo convite. É sempre uma alegria, um prazer, uma satisfação tentar poder estar junto e contribuir com a reflexão, com a melhoria da nossa educação no Ceará. Muito contente, né? Obrigada a todo mundo que está aqui, tanto da CRED1 como das outras regionais, prestigiando esse momento. Falar um pouco assim sobre esse ano, né, que é um ano novo, mas que ainda traz muita coisa para nós do ano passado, que foi um ano muito difícil. É um ano que provoca em nós sentimentos muito conflituosos, que ao mesmo tempo que a gente se sente grato, feliz de ter vencido todas as dificuldades que foram colocadas para nós no ano passado, a gente também tem aí uma carga de tristeza por outras pessoas que não conseguiram vencer como nós vencemos. E também esse conflito nós vencemos até agora. A vacina está aí, enche a gente de esperança de que a gente vai sair dessa, mas todos os dias a gente ainda vê pessoas chegando muito perto. Queria que entre todas as pessoas que não conseguiram vencer esse momento, mas assim, fazer uma homenagem, né, às famílias, às pessoas que perderam seus entes queridos nesse ano de 2020, que vai ficar para sempre marcado na nossa história. 2021 traz muitos dos desafios de 2020 para nós da educação, criar, né, repensar, ressignificar, dar novos contornos a tudo que a gente tem que fazer para oferecer, para continuar a oferta de educação de qualidade para a juventude, para as crianças, os adultos cearenses. A gente tem feito, tem pensado. E essa discussão que a CRED1 nos propõe trazer para esse momento sobre o contínuo curricular é uma delas, né? É uma coisa que a gente... O nome, né, o termo contínuo curricular, essa, assim, em latim, dessa maneira colocado, trazido pelos documentos que foram sendo produzidos ao longo do processo de 2020, traz para a gente inquietudes, né, sobre o como realizar isso dentro de uma prática que já está tão complicada. E aí a gente traz aqui para vocês não uma receita de bolo, não um modelo, mas uma reflexão que tenta trazer para o concreto, que tenta trazer, tirar do abstrato e trazer para a prática algumas coisas que a gente já faz, mas que o conjunto delas vai ser considerado esse contínuo curricular, né? Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que a organização das escolas em 2021 é ainda um grande desafio para as escolas se pensarem nesse momento, mas que essa organização é muito própria, por mais que a gente queira pensar e dizer os melhores jeitos de fazer, os melhores rumos, os melhores caminhos, cada escola, dentro das suas necessidades, que são peculiares, próprias, e daquilo que ela tem como condições,
condições de infraestrutura, condição de pessoal, condição de conectividade dos alunos, condição de saúde dos alunos, dos professores, condições... Então, essas condições todas é que tornam cada caminho de cada escola único. Por isso que eu não digo que esse raciocínio que eu vou trazer aqui hoje para vocês sobre o contínuo curricular é uma coisa que a escola tem que trazer para o seu grupo, para a sua comunidade, e discutir, tentar criar o seu próprio caminho nessa perspectiva, certo? Essa é a primeira coisa, cada escola vai ter o seu jeito de fazer. E a outra coisa é as pessoas estarem abertas, né? A abertura ao novo é uma competência que está muito ligada a tudo que a gente enfrentou no ano passado e ainda vai enfrentar esse ano. A gente precisa estar aberto para as inovações, para aquilo que a gente... Inclusive, essa abertura está, de alguma maneira, servindo como uma oportunidade da gente fazer coisas que antes a gente até achava que seriam legais se acontecessem, mas que a gente não ia sair do caminho que já estava ali tão consolidado, todo mundo tão acostumado, desse jeito que as pessoas sempre fizeram, então por que mexer, né? Mas a gente sabia que se mexesse podia ter um potencial. E agora, a pandemia nos convidou, né? Disse assim, ó, faça diferente, né? Convidou não, ela exigiu, ó, não dá mais para você reunir todos os alunos lá na escola, não dá mais para você ter presença física, não dá mais para isso. Como é que você vai fazer agora? Aí no híbrido, quando é agora em 2021, ele diz assim, ó, ano passado você fez remoto, tente fazer diferente agora, porque tem o híbrido, porque tem a possibilidade, porque o decreto permite isso, aquilo que entra um pouco no tema que a Giovana deve tratar em seguida, né, depois da minha fala. Mas essa fala, eu fico contente também que ela seja um momento de abertura, porque talvez ela crie essa mentalidade de abertura, de olhar flexível, de olhar para a autonomia, de olhar para a individualidade de cada unidade escolar, para que vocês pensem nas outras estratégias também com esse mesmo espírito, né, com desse mesmo olhar. Então, vou pedir o Diego para colocar a apresentação, não é uma apresentação longa, porque nem dá, né, para a gente fazer uma coisa muito aprofundada no tempo que a gente tem, mas não só pelo tempo, mas também porque é um assunto, um tema em construção em nível mundial, né? A Tatiana, que é a vice-presidente lá do Instituto Ayrton Senna, ela sempre conversa com a gente, né, trabalha com a gente na parceria, e ela disse uma coisa muito interessante, a Luciane, quem disser que tem a receita de como é que é para ser, não está falando a verdade, ninguém sabe como é, cada um está criando e construindo suas respostas nesse percurso de criação, certo? Então, esse momento de reflexão é um passo para essa criação acontecer da melhor maneira que for possível em cada unidade escolar. Bom? Diego, você pode colocar a apresentação, por favor? Diego? Só um minuto, tem um probleminha, vou colocar. Então, assim, contínuo curricular, né? De onde é que surgiu isso? E aí a primeira coisa que eu vou dizer é que não é nenhuma novidade, só o nome, o termo aparecer nesse formato, dentro de um documento que trazia ações tão, assim, novas para a gente, como, por exemplo, o parecer 299 diz, fala de classificação, fala de considerar a interação pedagógica, fala de coisas que a gente precisou ali parar e pensar de que maneira fazer. A gente sabe que não é simples, né, para as pessoas terem todas o mesmo entendimento só a partir da leitura de um documento, então teve que ter ali todo um esforço de convencimento, né, de admoestação mesmo das pessoas, para compreenderem todas, alinharem esse conceito, mas é uma prática que a gente, por exemplo, quando vocês dizem, vocês já devem ter ouvido alguém dizer assim, mas os meninos não conseguem aprender isso aqui no ensino médio por causa de uma carência que ele traz do fundamental. É uma coisa que ele não aprendeu lá
que ele precisaria saber para ser capaz de aprender esse outro conhecimento aqui. Então, essa ideia de contínuo, né, do currículo ser uma sequência que tem uma lógica de complexidade que vai evoluindo e avançando, ela é o que o próprio termo chama de contínuo, né? E curricular porque a gente precisou pensar no currículo, que é tudo aquilo que a escola faz, tudo aquilo que envolve qualquer tipo de aprendizagem, desenvolvimento, em todas as áreas dos indivíduos que estão lá sendo formados, educados pela instituição, é considerado currículo. Então, como é que eu organizo o que vai ser ensinado e, consequentemente, aprendido na escola de uma forma contínua, sem haver uma quebra, sem eu dizer assim, poxa, se o menino fez o 9º ano em 2020 e ele não teve aula, no município dele não teve aula, ou teve aulas de uma forma muito precária, pois os alunos não conseguiam acompanhar aulas síncronas, eram atividades que não estavam sendo dialogadas dentro de uma interação muito eficiente, como é que eu não permito que tenha uma quebra nessa sequenciação didática, né? Como é que eu faço para garantir que as aprendizagens que foram prejudicadas, né, que foram perdidas de alguma maneira pelas condições de 2020, sejam garantidas em 2021 também, né? Os documentos que foram expedidos, inclusive em nível nacional, traziam para poder tornar mais concreto para a sociedade como um todo a ideia de 2 anos em 1, certo? Mas esse termo foi utilizado para poder criar essa perspectiva na sociedade, no público, nos pais de alunos, nas pessoas, nas instituições, de que o ano de 2020 não foi perdido para ninguém, porque ele vai ser contemplado nesse contínuo com 2 anos em 1, certo? Mas é muito mais do que fazer 2 anos em 1. É uma organização realmente bem criteriosa e que a gente traçou aqui nessa apresentação. Queria aqui agradecer a minha equipe, Merivane, Doris e Catiane, de forma muito especial, que ficou aqui criando esse raciocínio na elaboração disso que a gente está trazendo para vocês hoje, com a intenção, como eu disse antes, de trazer alguma materialidade, alguma concretude para esse conceito. Bom? Então, pode passar, por favor, Diego. Para começar, o primeiro momento, né, que a gente traz essa questão curricular bem à tona, é um parecer do Conselho Nacional de Educação, que saiu em abril, né, parecer número 5, que ele fala num tópico, lá numa das subseções, ele fala dos direitos e objetivos de aprendizagem. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar aqui no radar é que antes de qualquer coisa, antes de ser uma escolha do professor, a intencionalidade da escola, tudo que você vai colocar no currículo, na seleção daquilo que vai ser ensinado e aprendido, é, antes de mais nada, direito de quem está estudando, de quem está lá na escola para receber essa formação. Né? Então, o parecer diz assim, a principal finalidade do processo educativo é o atendimento aos direitos e objetivos de aprendizagem. Que objetivos de aprendizagem são esses? As competências e as habilidades lá da BNCC, veja bem, previstos para cada etapa educacional, que estão expressos por meio das competências previstas na BNCC e desdobradas nos currículos e propostas pedagógicas das instituições e redes de ensino de educação básica, ou pelas próprias diretrizes curriculares nacionais que foram atualizadas em 2018. Quando ele fala aqui de propostas pedagógicas das redes, a gente tem um documento que eu não sei se todo mundo conhece, porque ele ainda não está, né, homologado, mas já está quase pronto, daqui a pouco a gente já tem aqui que se chama Diretrizes Curriculares
Diretrizes Curriculares Referenciais do Ceará, que a gente chama de DCRC. Então, o DCRC está em processo de elaboração, a parte referente ao ensino médio, né? O DCRC da educação infantil do ensino fundamental já está pronto, homologado, circulando, os professores já estão em formação para utilização. O do ensino médio precisou de mais algumas coisas por causa do novo ensino médio que precisa ainda ser compreendido e acertado para ser contemplado nesse documento, mas ele já estava com a formação geral, a parte que fala dos componentes e áreas do conhecimento, prontas, passaram por 2 consultas públicas, né, os professores da rede, as instituições, as universidades contribuíram e ele estava com a parte da formação geral pronta. Certo? Por isso que a gente tem aí a BNCC, a gente tem o DCRC naquilo que se refere à formação geral básica, né? Os componentes das áreas do conhecimento, das 4 áreas do conhecimento, e as diretrizes curriculares nacionais, dizendo quais são os direitos e os objetivos de aprendizagem da educação básica, certo? Depois, pode passar. Depois, o parecer número 11, que o Conselho trazia com algumas possibilidades também, do ano letivo ser completamente remoto, da relativização dos 200 dias, ele se transformou numa lei, que é a Lei 14.040, que foi, né, de agosto do ano passado. Essa é a lei que diz que basta cumprir as horas mínimas, não precisa cumprir os dias e tudo mais, e ela traz uma série de coisas, e uma das coisas que ela traz no parágrafo 3º é o seguinte: para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem, ó, que estava falando lá no anterior, para o cumprimento dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a integralização da carga horária mínima do ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública, referido no artigo 1º desta lei, foi o ano de 2020, poderá ser feita no ano subsequente, que é 2021, inclusive por meio da adoção de um contínuo de 2 séries ou anos escolares, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE, a BNCC e as normas dos respectivos sistemas de ensino, ou seja, a lei, né, de cunho nacional traz para a gente essa perspectiva de contínuo. Pode passar, Diego. E, em seguida, o nosso Conselho Estadual do Ceará emite o parecer 299, em novembro, com a finalidade de dar orientações, né, diretrizes bem específicas de como concluir o ano letivo de 2020 em termos de registro, de fluxo e tudo mais. E nesse texto do parecer, ele fala mais aí em contínuo curricular, né? Os outros não falam contínuo curricular, falam só contínuo. E ele traz contínuo curricular e várias possibilidades para esse contínuo, porque lá ele traz as situações, né? As escolas que conseguiram cumprir o ano letivo, as 800 horas, escolas que cumpriram, mas os alunos não tiveram interação, escolas que não cumpriram, que teve aula, que não teve as aulas remotas ou teve de forma muito precária, e os alunos precisariam fazer aí realmente o ano de 2020 em 2021, então, trazia várias situações, e para cada situação, um olhar para esse contínuo curricular, certo? Então, eles dizem lá, como conceito, que entende-se por contínuo curricular a flexibilização do currículo com a readequação no ano subsequente de seus conteúdos e respectivas avaliações para cumprimento dos objetivos de aprendizagem definidos na BNCC. Ora, então, eu tenho que pegar o meu currículo, que geralmente o que a gente usava era o Escola Aprendente, antes de ter, né, a BNCC, e fazer essa transposição toda para o documento referencial do Ceará. O nosso currículo era a Escola Aprendente. Muitas escolas, assim, por uma questão mesmo de praticidade, utilizavam os conteúdos que o próprio livro didático escolhido trazia como seleção prévia de conteúdos que seriam trabalhados, outros professores criavam os seus planos e tudo mais. Então,
Esses conteúdos que eram selecionados para o plano anual de cada componente curricular, de cada área, nas escolas, ele pode se flexibilizar estrutural do currículo para atender a demanda do contínuo curricular, certo? Pode passar. O parecer ainda diz que aí uma das coisas para flexibilizar é o que a gente chama de priorização curricular, certo? A priorização está lá no parecer dizendo o seguinte: para a adoção do contínuo curricular, deverão ser priorizados os objetos do conhecimento, os conteúdos, porque tem os objetivos que estão expressos nas competências e habilidades, mas lá no DCRC, quando fala em objetos do conhecimento, são os conteúdos que a gente tem consolidado na nossa linguagem como os conteúdos curriculares, certo? Então, para a adoção deverão ser priorizados os objetos do conhecimento, os conteúdos de cada série, para cada área, para cada componente curricular. Isso é a priorização, e é a primeira coisa, né, que precisa ser pensada. E aí a gente já fez, nós, a equipe SEDUC, fizemos, e já foi disseminado no ano passado, um documento que a gente chamou de Matriz de Conhecimentos Básicos. Esse documento é uma priorização do DCRC, certo? O DCRC foi feito... Passa, por favor, Diego, para a próxima lâmina, que aí vai dar para visualizar melhor. Então, a gente tinha a BNCC. Da BNCC, a gente pensou, aqui no Ceará, como é que a gente vai trabalhar isso? E a gente concatenou num documento chamado DCRC, Documento Curricular Referencial do Ceará. O nome referencial não é de qualquer forma, não. É porque ele é uma referência para cada escola construir o seu currículo. Quando ele estiver pronto e os professores tiverem passado pela formação para a utilização dele, é assim que deve ser. As escolas devem construir seus currículos à luz do DCRC. Mas aí, no contexto da pandemia, no ano passado, a matriz dos conhecimentos básicos foi construída como um recorte do DCRC, fazendo justamente a priorização. Mas, Iane, o que é priorizar? Qual é o critério para priorizar? Aí aqui está dizendo, o conjunto de objetos do conhecimento, de conteúdos, de cada ano ou série, que os estudantes não podem deixar de ver no ensino médio. Tudo que está no currículo é importante, não é possível ser visto tudo, por isso que o currículo é sempre, em todas as situações, uma seleção, uma escolha, né? É política, é pedagógica, mas é uma escolha, e a gente precisa fazer essa seleção. O próprio livro didático, por exemplo, é uma seleção feita pela editora, que produziu o livro sobre quais conteúdos iam constar naquele material. Quando o professor resolve utilizar o livro na íntegra, ou fazer sua própria organização dos conteúdos, criar material próprio, usar outros materiais disponíveis, ele também está fazendo a sua seleção, ou seja, tudo não é possível. E nessa seleção, o pensamento da equipe, quem elaborou essa matriz de conhecimentos básicos, foi a mesma equipe que também está elaborando o DCRC, que são os redatores, que são professores, que estão em sala de aula, que estão como bolsistas do programa de elaboração do DCRC, fizeram o DCRC e eles mesmos fizeram o trabalho de priorização, selecionando dentro de cada componente, de cada área, para cada série, quais os assuntos, os conteúdos, os objetos do conhecimento que não podem faltar, que são essenciais, mais essenciais do que os outros, porque, como eu disse, repito, todos os conhecimentos são muito importantes. Então, dessa matriz de conhecimentos básicos, é onde o professor já vai encontrar uma priorização, que já foi feita, está lá na matriz, mas que ele vai ter que escrever o plano anual dele lá na escola, a organização de quais conteúdos ele vai trabalhar, né, que é conhecido normalmente como plano anual. Ano passado, a gente já tinha feito plano anual quando começou a pandemia, mas depois da pandemia foi dito que as escolas fizessem PADs, planos de atividades domiciliares, não era? Como agora a perspectiva da possibilidade da gente ter
continuidade no remoto ou avançar para o híbrido, né, com alguns momentos presenciais, aí se abre aí a possibilidade das atividades não serem só domiciliares, certo? Então, a gente só mudou o nome para 2021, ao invés de chamar PAD, chama PEC, que significa Plano de Execução Curricular, porque executar o currículo pode acontecer tanto domiciliar, de forma domiciliar, como também em outras situações, online, presença física na escola, ou outras muitas coisas que a gente viu acontecerem aí, que as escolas usaram de toda a sua criatividade, de sua disponibilidade para fazer coisas incríveis, né? Então, assim, dizer o que fazer é impossível, porque vocês vão lá e arrasam e fazem coisas maravilhosas. Então, o PEC, o Plano de Execução Curricular, é o documento que o professor vai precisar elaborar para o seu currículo, como seu plano anual, para o acompanhamento de cada bimestre dos conteúdos que vão ser trabalhados dentro de cada componente ou área, certo? Eu tentei explicar, não sei se ficou claro, qualquer coisa vocês perguntam aí no chat, a gente vai, depois que terminar a apresentação, esclarecendo, tentando tirar as dúvidas, mas a ideia é a priorização acontecer nessa seleção das seleções até a gente chegar no que de fato vai ser trabalhado por cada professor, para cada agrupamento de alunos, ok? Vamos seguir. Então, além de priorizar, tem uma diferença assim, quando eu priorizo, nem tudo que é essencial é pré-requisito. Por exemplo, se eu disser que é essencial para o aluno da primeira série do ensino médio aprender função, função também, porque matemática eu tenho uma dificuldade. Mas vamos supor, equação do segundo grau, todo aluno no ensino, no primeiro ano, vai ter que saber, é um conteúdo essencial que eu priorizei. A equação do segundo grau está priorizada como um conteúdo, uma coisa essencial que não pode faltar no currículo da primeira série do ensino médio. Mas o aluno só aprende equação do segundo grau se ele souber potência, certo? Então, potência não é um conteúdo do primeiro ano, não é. É uma coisa que ele já devia ter aprendido. Mas como para aprender o que ele precisa aprender na primeira série, ele tem que saber esse conteúdo anterior, esse conteúdo, potência, é considerado um pré-requisito. Certo? Então, os dois conceitos, tanto de priorizar como de estabelecer pré-requisitos, precisam ser considerados nessa organização da gestão do currículo, certo? Então, o que seriam esses pré-requisitos? Um conjunto de objetos do conhecimento essenciais, identificados pelo professor, pela professora, para que o estudante consiga avançar na aprendizagem dos conteúdos do ano subsequente, do ano seguinte. Ou seja, para o aluno aprender uma coisa aqui no primeiro ano, são essas coisas aqui que eu priorizei, ele vai para aprender isso, o que é que ele deveria já saber? Quais os conhecimentos prévios? Aí, volto lá para aquela minha fala do início. O conceito de contínuo não é novo, isso que eu estou falando não é uma novidade. Mas é uma coisa que a gente não colocava ali no papel, a gente ia planejando, sempre pensando, olhando para frente. E agora é um imperativo que a gente olhe para trás, que a gente olhe para o percurso, né? Então, os professores, os gestores que já estavam envolvidos no foco na aprendizagem, viram que isso foi muito trabalhado, né, no foco na aprendizagem, nos componentes de língua portuguesa e matemática, na construção da matriz dos saberes. A matriz dos saberes faz isso, ela estabelece as prioridades, que são os saberes, e uma série de níveis de pré-requisitos que são necessários para ir chegando nesse saber, certo? Então, na matemática e no português, isso já está bem encaminhado, os professores que trabalharam no foco devem estar enxergando isso com muita facilidade, e nas outras áreas a gente vai ter que construir isso ao longo de 2020, olhando ali para cada realidade, né? E aí, uma coisa muito importante do pré-requisito é que, quando o professor os identifica, eles podem ajudar a nortear a avaliação diagnóstica. Se a avaliação diagnóstica vai ser a minha bússola para saber
como eu vou caminhar no meu planejamento anual, se é a avaliação diagnóstica que vai me dar esse insumo, ela precisa ser elaborada, eu preciso saber se os alunos têm o conhecimento prévio que é necessário para aprender o que eu organizei aqui como conteúdos essenciais para a série que ele vai fazer. E aí, o que é que ele vai encontrar na diagnóstica? Alunos que sabem o que precisa trazer de conhecimento prévio, alunos que sabem mais ou menos, precisam de revisão, precisa ter um momento de recuperar um pouco esse conhecimento, alunos que não chegam nem perto, que o pré-requisito dele ainda precisa voltar mais. Ao invés do menino ter que estudar potência, ele vai ter que estudar primeiro a divisão, a multiplicação, para depois aprender potência, e aí vou ter agrupamentos de estudantes de acordo com os níveis de aprendizagem que eles vão demonstrar na avaliação diagnóstica. Certo? Então, esse é o primeiro circuito que precisa acontecer. Eu olho para os conteúdos que já estão priorizados na matriz, eu identifico pré-requisitos, eu construo e aplico uma avaliação diagnóstica, e o resultado dessa avaliação diagnóstica vai me fazer construir o meu plano anual a partir das necessidades identificadas. Certo? Pode passar, por favor, Diego. E aí, esse plano anual, onde você vai escrever, materializar, como você vai trabalhar com ações orientadas para as necessidades desses agrupamentos de estudantes, é o plano de execução curricular. O instrumento pedagógico que reúne os objetos do conhecimento priorizados pelo professor, pela professora, após a avaliação diagnóstica, e que visa institucionalizar a correspondência, que a EUPAD já fazia, né? A correspondência entre as atividades que vão ser encaminhadas para os alunos realizarem, de forma remota ou híbrida, com a carga horária que essa atividade vai corresponder dentro de cada componente ou área do conhecimento. Certo? Então, a gente tem aqui na próxima ano, pode passar, por favor, Diego, uma tentativa de síntese desse percurso. Diego, pode passar. Né? Sim, desculpa, antes da síntese, a recuperação da aprendizagem. Não podemos entender a recuperação da aprendizagem como um momento estanque ali, ó. Agora, para tudo, vai ter a recuperação. Aí, Anne, mas lá no parecer está falando que tem o primeiro trimestre do ano é para ser de recuperação. Aí eu queria só alinhar aqui esse entendimento. Quando ele fala de trimestre, lá tem 3 situações, né? A situação 1, alunos que concluíram escolas que concluíram as 800 horas, situação 2, escolas que concluíram as 800 horas, mas os alunos não tiveram interação, e a terceira situação são as escolas que concluíram, que não tiveram as 800 horas concluídas. Ele sugere esse trimestre, um trimestre inteiro de recuperação. Por quê? Porque se a escola não teve nada, ela vai ter que começar fazendo todo um trabalho voltado para as coisas do ano passado, do ano anterior. Mas lá eles colocam como uma recomendação. A escola se organiza, porque o ideal é que no plano, no PEC, onde o professor vai registrar o seu plano anual, que ele coloque a recuperação das aprendizagens dentro do processo. Por isso que aqui está dizendo, ó, a avaliação diagnóstica para identificar as lacunas de aprendizagem, que vai nortear as intervenções a serem realizadas no decorrer do percurso pedagógico. Que intervenções são essas? Para aquele grupo que se saiu bem na avaliação diagnóstica, eu vou seguir. Vou seguir revisando o conteúdo rapidamente, inserindo já os novos. Com aquele grupo que estava mais ou menos precisando mesmo de uma revisão mais aprofundada, eu vou ter momentos específicos para dar a revisão e momentos específicos em que eu vou chegar, né, na sequência didática, naquele conhecimento do ano, e vou fazendo isso no processo. Para aqueles alunos lá que eu vi que precisam voltar para a multiplicação antes de aprender potenciação para depois aprender equação de segundo grau, eu vou fazer um momento mais restrito só de recuperação das aprendizagens com eles, ou seja, a escolha das intervenções, das ações orientadas que cada professor vai construir
para atender às necessidades dos agrupamentos dos alunos, certo? Elas podem acontecer tanto em momentos específicos, mas de preferência no paralelo, porque inclusive o parecer diz, você pode iniciar essa recuperação, olhando para esses pré-requisitos dos conhecimentos que não foram aprendidos nas séries anteriores, né, no ano anterior, em 2020, você vai trazendo, na medida que você for inserindo um conteúdo, você vai primeiro trabalhando o conteúdo que ele já deveria saber antes, e aí você vai construindo o contínuo curricular. É isso que é o contínuo curricular, é você recuperar as aprendizagens dentro do processo ininterrupto de olhar para as aprendizagens do passado que não foram aprendidas completamente, desenvolvidas, e seguir com as aprendizagens do ano em que a gente está. E aí sim, a gente, na próxima lâmina, tem uma síntesezinha desse percurso, dessa lógica que a gente estabeleceu para entender como contínuo curricular. Pode passar, por favor, Diego. Pronto, é isso aqui que eu tô... O que é o contínuo curricular? Você começa analisando a matriz dos conhecimentos básicos, onde já foi feita uma priorização dos conteúdos por componente, área, série e ano. Série, né, no caso do ensino médio. Depois você define quais são os pré-requisitos necessários que o aluno saiba para ser capaz de aprender aqueles conteúdos priorizados. Aí você elabora e aplica a avaliação diagnóstica com base nesses pré-requisitos. Aí você, diante do resultado da diagnóstica, elabora o PEC, que é seu plano anual, separado por bimestre, bonitinho, e realiza a recuperação das aprendizagens no processo das intervenções que você organizou no seu PEC. E é isso. A próxima lâmina é só para agradecer pela atenção. Eu espero ter, de alguma maneira, ajudado, contribuído nessa reflexão. E a gente fica aqui à disposição, Germana, para se tiver alguma pergunta, para fazer interações, ok? Obrigada. Obrigada, Yane, pela sua excelentíssima fala. Você é muito querida por nós. A gente agradece muito, porque todas as vezes que convidamos você, você está disponível e sempre participando. Muito obrigada. Nós temos algumas perguntas, que eu vou fazer a leitura aqui, e alguns comentários também, tá bom? O Flávio Albano disse que um dos grandes problemas para se realizar um excelente plano acho que é de ação, de intervenção, é a grande demora da realização da diagnóstica, criada pela SEDUC. O Caetano disse que não esqueçamos que a educação é uma forma de intervenção no mundo, de Paulo Freire. Há de ser um processo contínuo. A Juliana disse que vai ajudar muito na jornada pedagógica esse momento. O Francisco Paulo César Lima disse que, por essa razão, o acesso contínuo via sondagens revisionais e avaliações diagnósticas são essenciais e imprescindíveis. Tem uma pergunta sobre o aluno do primeiro ano, que ele deve trazer do fundamental em relação à física, por exemplo. A professora Eliane comentou que, em função do primeiro e segundo graus, o aluno do primeiro ano precisa saber. Daí ele precisa saber as 4 operações, razão, proporção, potência, que são conteúdos do fundamental. A Denise Ávila pediu esclarecimento a respeito do período do PEC. Acho que ela não entendeu se é mensal, bimestral, anual, como é que vai ser. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Carmen Amélia Pereira Cavalcante disse: será desafiador esse momento de selecionar os conhecimentos, mas devemos priorizar os conhecimentos pilares para o avanço na escolarização. Pronto. Até agora são esses comentários e questionamentos. Se eu receber mais algum e ainda tivermos tempo, eu repasso novamente, tá bom?
Ok. Foi bem rápido, eu não sei se eu consegui registrar aqui tudo, né? Foram comentários bem interessantes, né? Mas eu começo aqui, o Flávio, né? Acho que é o Flávio que falou da demora na realização da avaliação diagnóstica. Aí, é assim, a avaliação diagnóstica de português e matemática do CISEDU, que as escolas devem, né, utilizar do CISEDU, porque o CISEDU dá a devolutiva, e aquela devolutiva já ajuda no agrupamento, é um super apoio na prática pedagógica do professor, na prática da avaliação. Ela estará disponível já a partir do dia 1º de fevereiro, certo? Para todas as escolas. Só que lá só tem língua portuguesa e matemática. Então, o desafio é que os demais componentes, as demais áreas, porque quando eu falo componente de área todo o tempo, gente, é porque tanto a escola pode fazer a sua organização interna curricular por componente ou por área. A gente viu que no ano passado muitas escolas optaram por fazer por área, porque ajudava na questão do remoto, para você não criar um horário igual como era do presencial, você distribuir os tempos entre as áreas, e isso tornava um pouco mais tranquilo marcar o horário de um momento síncrono com o aluno. Então, isso depende de cada escola. E, no entanto, teve escola que cumpriu, fez um horário e cumpriu. E os alunos dela conseguiu. Por isso que eu estou dizendo, é muito próprio. Mas quando a escola escolher, optar se ela vai fazer por componente ou por área, aí as áreas, os componentes que não têm a avaliação diagnóstica no SISEDU, todos os demais, além do português e da matemática, aí o professor vai precisar elaborar a sua avaliação. Que aí o formato, né, o método é muito próprio. O professor pode avaliar por meio da escrita de uma redação, pode avaliar por meio de um questionário, né, de perguntas, respostas, a forma de avaliar, até uma roda de conversa para você sentir como é que os alunos estão entendendo determinado, porque em cada componente também tem uma peculiaridade na forma do professor perceber se o aluno tem ou não os conhecimentos necessários, prévios, para o desenvolvimento do currículo. Então, essa avaliação, professor Flávio, ela já pode começar a planejar agora e lá, já na primeira semana de aula, aplicar, porque ela é de elaboração própria da escola. E quem quiser usar do CISEDU, também já pode, do primeiro dia de aula, começar a aplicar, certo? Para ela ser logo na primeira quinzena, no primeiro mês, vocês já terem os dados gerados e poderem dar continuidade ao currículo. Enquanto o currículo não inicia propriamente, porque precisa ter primeira avaliação, aí vai acontecendo primeiro no contato com os estudantes nas primeiras semanas, tanto o acolhimento, né, a aproximação, apesar da distância, como a própria aplicação da avaliação. Ok? Aí deixa eu ver, a Denise, né, acho que a Denise falou do período do PEC. É assim, quando a gente fez o PAD no ano passado, a gente orientou na diretriz que fosse semanal, que a cada semana a escola dissesse quais são os conteúdos que vão ser trabalhados, as atividades que vão ser encaminhadas, e quantas horas elas equivaliam, e as escolas ficaram livres para fazer isso, criarem seus próprios instrumentos e sua própria organização. Agora, a ideia de como a gente já teve em 2020, toda a experiência de elaboração do PAD, que o PREC poderia ser uma coisa menos já do conhecimento e que poderia ser elaborado para mais tempo. A nossa sugestão é que seja bimestral. Que o professor prepare o PAD, depois que ele avalia, que fizer, concluir a avaliação daquele bimestre, ele já vai ali nos encaminhamentos da priorização dos pré-requisitos para começar a elaboração do próximo trimestre. Ele faz 4 PECs por ano. Mas isso é uma recomendação. Se a escola achar que é melhor fazer de cada mês, fazer por semana, como fazia o PAD, fazer logo do ano inteiro, como eu disse, é próprio da organização lá de cada escola, tá bom? Mas eu acho que fazendo por bimestre fica bem legal, bem organizado, dá uma segurança para trabalhar ao longo do bimestre, sem aquela ansiedade de não saber como é a próxima semana, como é o próximo mês. Deixa eu ver o que mais que eu posso comentar. Que o aluno do fundamental precisa trazer. A gente tem a matriz dos conhecimentos básicos que só contemplam a priorização que foi feita para os objetos do conhecimento do ensino médio.
Mas a COPREM também já fez, já disseminou para as SMEs, as SECAMs, né, um documento que tem uma priorização do fundamental também, certo? É um documento análogo, que também diz quais são os conteúdos. Então, vocês podem utilizar esse documento também, posso passar o link aqui para a crédito, distribuir com vocês, para vocês olharem também para o do nono ano, assim como olham, né, na matriz dos conhecimentos básicos, primeira, segunda e terceira, também tem a do nono, que está lá nesse documento, que depois eu posso encaminhar para vocês, certo? Agradecer aqui o Caetano por ter trazido a brilhante contribuição do Paulo Freire, do nosso processo educativo contínuo, né? Não é estanque. Agradecer ao Paulo César pelo comentário sobre que a avaliação diagnóstica é imprescindível, a gente não pode só pensar quando a gente pensa na organização curricular, a gente está com a chave ligada para o ensino. O ensino tem centralidade no olhar do professor. Quando o professor vira a chave para pensar na aprendizagem, como o aluno aprende, como isso vai chegar no aluno, ele não consegue fazer nada sem antes ter feito essa verificação desse diagnóstico, esse estudo desse diagnóstico. Então, ela não pode faltar quando a gente tem foco na aprendizagem. Não sei se ficou faltando alguma, Germana me ajuda, mas eu acho que era isso. Se tiver mais alguma coisa, estou à disposição. Nós temos algumas outras perguntas. O Camilo pergunta: o momento da pandemia não favorece ao ensino desmassificado? Não seria um caminho possível implementar um sistema de tutoria a fim de oferecer para cada estudante aquilo que ele precisa? Sim, Camilo. Deixa eu fazer de uma por uma, para não me perder, não. Camilo, você disse uma coisa muito importante, porque o próprio conceito estabelecido de ensino híbrido, que a gente já tinha antes da pandemia, traz duas vertentes de pensamento, né, de reflexão, que um é o uso da tecnologia como suporte para ajudar nessa aprendizagem, para essa aprendizagem ser mais autônoma, mais consistente, não ser apenas o momento que o aluno está com o professor, o momento em que ele aprende. Então, o uso da tecnologia é uma premissa do ensino híbrido, e a outra premissa é a personalização. E aí, a personalização, individualização, não sei, de olhar para as necessidades de cada indivíduo, mesmo que a ação que vai ser desenvolvida, a intervenção que vai ser desenvolvida dentro das necessidades individuais, sejam ações coletivas, agrupadas, como eu estava falando anteriormente, e o que os professores vão precisar realizar agrupamentos para identificar que tipo de intervenções vão ser realizadas, mesmo que a ação orientada seja voltada para um grupo, mas esse aluno faz parte desse grupo por causa da sua necessidade individual. Então, ter a oportunidade de, não podendo mais massificar os alunos, 45 alunos dentro de uma sala, e ter que lidar com eles dentro das suas condições de acesso à tecnologia, dentro das suas condições de saúde, dentro da sua condição socioemocional de querer ou não participar de um encontro presencial, dentro da sua condição de aprendizagem, do seu nível, do seu grau, ritmo de aprendizagem. Então, toda essa individualidade agora está precisando ser considerada, sabe? Isso é muito importante, é uma coisa que eu espero que a gente não, depois de vacinado, não jogue todo o aprendizado da pandemia para trás e traga como legado coisas para a nossa vida do novo ou velho normal, não sei como é que vai ser o normal quando estiver normal, mas do jeito que for o normal, que a gente traga para a nossa prática pedagógica, para o nosso mindset profissional, essa possibilidade de olhar, de continuar tendo esse olhar personalizado para os estudantes é muito importante. Obrigada pela participação. O Wilson Filho e também o Francisco de Assis Batista perguntam sobre o PEC. Iremos receber um modelo desse PEC? Qual a estrutura visual do PEC? Por série, disciplina? Por turma? Boa. Bom, a gente colocou um modelo de PEC nas diretrizes que a gente trabalhou ontem,
com os coordenadores de CRED, e a partir de hoje, nos encontros que os gestores terão com as CREDs, essas diretrizes já vão ser apresentadas, e o modelo do PEC está lá linkado. Como o nome está dizendo, é um modelo. Se a escola sentiu falta de alguma coisa e quiser acrescentar lá, modificar, ampliar, o importante é entender qual é o sentido. O sentido é você fazer a realização lá que você estabeleceu após a diagnóstica. Você identifica quais são os conteúdos que você vai fazer, que atividades você vai desenvolver, aí você descreve a metodologia lá e relaciona essa metodologia, essa intervenção com a carga horária que ela vai equivaler. Vamos supor, você é um professor de física e você tem 2 horas semanais, porque você tem em cada turno. Mas a escola reagrupou, fez por área, fez do jeito que as diretrizes também trazem exemplos de reagrupamento dos alunos, certo? Você vai passar para os alunos uma atividade, uma ação orientada, que sirva como intervenção nas necessidades daquele agrupamento, que correspondam às 2 aulas semanais que ele deveria ter no seu componente. Então, o PEC é organizado por professor. Aí cada professor tem um para cada agrupamento. Vamos supor que a escola agrupe os alunos da primeira série todos os alunos da primeira série. Aí, depois da diagnóstica, mistura turma A, B, C, num único agrupamento dos alunos que estão bem, que dá para avançar. Depois pega das 3 séries, das 3 turmas de primeira série, os alunos que vão precisar de recuperação muito profunda, e para eles as intervenções vão ser outras. Aí você cria um instrumento para cada trabalho com cada agrupamento. E ainda tem a novidade, né, que veio na portaria emergencial, que é de todos os professores da escola que não estão em regência, serem apoio aos professores nesse trabalho. Então, como é que eu posso aproveitar essa possibilidade de ter um outro professor que está fora de sala, que é da mesma área que a minha, que pode, por exemplo, enquanto eu estou trabalhando Nós tivemos um pequeno probleminha de conexão com a Iane, a gente vai aguardar, tá certo? Enquanto isso, eu vou ler aqui os comentários. A Helena disse que é muito bom esse momento de reflexões sobre os desafios do contínuo curricular. Helena, diretora da MTI Albaniza Rocha Sarazate. Obrigada, Helena. O AB, sabe? Não sei a pronúncia. Iane, deu certo retornar? Pronto. O Absabe está dizendo, obrigada pela oportunidade de participar dessa jornada pedagógica. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Deve ter dado um probleminha aí na conexão, né, Germana? Sim. Mas, assim, muito interessante, já a Iane deve estar voltando, e a gente está gostando bastante, né? A discussão da Iane já dispara aí o que nós, coordenadores, vamos fazer em todas as regionais, né? Hoje mesmo, a partir das 10 horas, vamos já conversar com os diretores e coordenadores da CRED 1, e os outros coordenadores também. Estamos aguardando só o envio do documento pela secretaria para que a gente possa começar já as discussões sobre muitas coisas que a Iane já coloca aqui. Então, ela voltou, é com você, Iane. O espaço ainda é seu, até às 10, tá? Fique tranquila. Obrigada, Giovana. Desculpa, gente, né? Tá chovendo aqui. Eu acho que deve ter sido isso que deu um problema na conexão. Mas sigamos. Eu acho que eu concluí o raciocínio do comentário anterior. Se tiver mais algum, Germano. Eu li alguns elogios, tá? Depois eu te passo no particular. Nós gostaríamos de valorizar aqui a participação de pessoas da CRED 2, CRED 12, 13, 16, 18. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Tem gente aqui de Chapecó, de Santa Catarina e outros lugares também. Sejam bem-vindos. Obrigada pela participação. Nós temos uma pergunta do diretor Oceano, do Liceu de Calcaia. Ele diz assim:
Como vamos atender os alunos das primeiras séries, já que eles não terão, nesse primeiro momento, acesso ao sistema aluno online e ao Classroom? Elcia, agora você. Eu acredito que nesse percurso aqui que a gente ainda tem até o dia primeiro, essas coisas vão ser resolvidas, né? Que na matrícula, que eles sejam chamados para na primeira semana esses acessos serem dados e eles poderem sim utilizar as plataformas, o aluno online, tudo, viu? Eu imagino que seja organizado nesse processo até o início do ano letivo, eles já possam ter acesso normal, igual os demais alunos matriculados. Tem outra pergunta aqui. O Carlos Rangel. O acesso dos estudantes este semestre já estará regularizado? Acesso? Dos estudantes este semestre estará regularizado? Acredito que os alunos que já são da escola, né, segundo, terceiro ano, já vão estar 100% com acesso. Tem uma coisa que a Giovana vai explicar na reunião, que é próprio dessa leitura dessa diretriz, e também de alguns pontos que vão ser tratados de ordem, né, de transporte e alimentação, e essa possibilidade do aluno de primeira série aí é uma coisa que está pendente de uma resolução maior, né, de uma determinação, porque o decreto que está em vigor, ele só permite, por enquanto, terceira série, mas foi solicitado que pudesse ter o da primeira também pela necessidade de acolher, né, de inserir, de vincular os alunos novatos ao contexto escolar, né? Mas essa resposta está pendente, pode ser que ainda hoje a gente tenha, tá bom? Nós gostaríamos de agradecer a participação da CRED 20, CRED 15, CRED 6, né? O José diz, momento de grande interação que norteará as nossas ações com melhor afinco para esse ano também atípico. É da CRED 5. Giovana está falando. Giovana, o microfone. Não, eu estou só colocando aqui que é bom a Germana ler os elogios para a Iane em público, isso é muito bom para o profissional, né? Ser aí uma profissional reconhecida aí pela rede estadual. A Helena, que é a nossa NPI Albaniza Rocha Sarazate, que fica em Maracanaú, diz que é muito bom esse momento de reflexões sobre os desafios do contínuo curricular, né? Tem outras aqui, eu recebi várias. O Gleison Abreu está dizendo que é muito importante participarmos de um momento de interação, porque temos novas ideias, novos horizontes, e conseguimos, assim, trabalhar de uma forma mais síncrona com todos. Obrigada, Gleison. Não se encabulem não, viu, gente? Podem perguntar. Nós ainda temos 16 minutos para as perguntas. Eu estou recebendo aqui no meu privado, aqui no WhatsApp. Já tem mais uma. A Lídia Evangelista Maia está perguntando: haverá migração dos alunos para a série posterior no sistema do Classroom? Vai ser automática essa migração? Boa pergunta, eu vou colocar aqui para fazer para Google. Migração no Classroom, vou ficar devendo, tá? A resposta não sei, não vou informar. Lembrando, viu, Germana, que, assim, tanto os coordenadores, a Iane é uma coordenadora da secretaria, né? Nós ainda não temos todas as respostas. E assim, a gente tanto fala para os nossos, como também para os colegas da rede, que nós vamos construir muitas respostas juntas.
Porque nós não vamos, a Secretaria de Educação não tem todas as respostas, a CRED não tem todas as respostas, a escola também não tem todas as respostas. Então, vai ser um ano de muita construção coletiva. Ainda estamos aguardando o documento traz umas linhas gerais, mas a gente sabe que muita coisa quem vai enxertar é a escola. Esse ano, a escola ela vai trabalhar muito a criatividade, a autonomia, né? Para poder a gente caminhar. A caminhada, ela vai ser construída como nós fizemos em 2020. É claro que tem que ter as diretrizes gerais da SEDUC, mas é como o nosso secretário colocou, né, Iane? Não é algo amarrado. Eu não posso querer que o Liceu de Caucaia faça a mesma coisa que o Liceu lá de Itauá está fazendo. São escolas com realidades diferentes, são escolas que vão construindo a sua caminhada. Então, nós vamos precisar muito de estar todo mundo junto para a gente ir achando as saídas e as soluções, para que a gente possa trazer nossa juventude para a escola, nossa juventude está aí solta na rua, né? A escola para eles é um local, né? Onde eles vão aprender, onde eles vão conviver, onde eles vão ter as suas relações. Obrigada pelo espaço, Iane e Germana. Obrigada, professora. Wilson Filho pergunta, na verdade, ele faz um pedido. Ele diz, precisamos do acesso comum ao Classroom para estudantes do atendimento educacional especializado. Atualmente, eles não estão tendo acesso às atividades. Então, é uma solicitação para os alunos do atendimento AEE terem o acesso ao Classroom. O Robinson Catunda faz um questionamento. E o portal do professor? Seria interessante a SEDUC criar um portal exclusivo para material de apoio aos professores, já que a página da SEDUC fica difícil encontrar pela quantidade de informações. Robinson, a gente já tem isso no do SED, né? No portal do SED. Aí lá tem repositório de atividades, apoio aos estudos domiciliares, todas as indicações que tem um só para as MTIs, tem cards, tem aulas prontas para o Enem, videoaulas, material, tudo isso. E além do SED, que é nosso, que a gente fez uma espécie de curadoria e organizou muita coisa lá para multiplicar, para os professores poderem usar, se inspirar, materiais já construídos, videoaulas já gravadas, para vocês poderem usar no trabalho online, a gente ainda vai ter, que a gente fez uma parceria, um acordo com duas instituições, que é a Khan Academy, então o uso da plataforma Khan Academy, a formação dos professores, pode ajudar muito, porque é uma plataforma adaptativa, que emite relatórios para os professores, que ele pode usar também, lá tem aulas prontas, exercícios, materiais, e um acompanhamento do desempenho do aluno que o professor consegue ver. E além do Khan Academy, a gente vai ter a Estude, né, que a gente já teve no ano passado, mas esse ano a gente vai dar um olhar mais especial para o Estude, por quê? Porque a Estude tem conteúdos, atividades prontas, videoaulas, exercícios, para todos os componentes curriculares, certo? Então, a gente tem essas plataformas que a gente pretende, não sei se vai dar, mas já colocar no tablet, se não for possível, que os professores coloquem, que os alunos possam usar nos tablets, nos seus computadores, nos seus celulares, os aplicativos, tanto do material que o professor pode usar para encaminhar via Classroom, que ele pode tirar do SED, como o uso da Khan Academy e o uso da plataforma Estude. Obrigada, Iane. Luzimar Rios de Oliveira diz, momento de construção para todos. Obrigada, Luzimar. Raimunda Thaís Mendes Silva, a intenção das prioridades, bem embasadas nos documentos oficiais, possibilitará uma construção do PEC com alicerce bem estruturado para a execução. O Antônio Ivanilton Targino diz, a fala da Iane só fortalece nossa prática.
está de parabéns pelo seu desempenho. Obrigada. A Janaína Belo, que é diretora da EP Salaberg, em Maranguape, diz: gostaria de agradecer e parabenizar ao trabalho da professora Iane e sua equipe, que estão sempre pensando em como podem ajudar em nosso trabalho. Obrigada, Janaína. Um beijo, minha querida. O Geodo Sax, eu acho que é Geodo Sax, desculpa, gente, se eu não soube pronunciar. A plataforma Estude é ótima. Maravilhosa. E Diva diz: fantástica essa jornada pedagógica. Bom, como agora está faltando um pouco de minuto, mas, Germana, gostaria que você pedisse aí as considerações finais da Iane, né? Antes dela, eu vou agradecer aí a presença dela, como sempre, você falou, ela sempre está conosco, não só com a CRED 1, mas com todas as CREDs do estado do Ceará, né? Aí nós temos também aí o Alexandre, é um dos diretores, é o esposo da Iane, é um dos diretores de nossas AMTI, é um privilegiado, porque recebe as informações ao lado dela, é uma pessoa também que é um laboratório para ela, né, Iane? Isso. E isso nos deixa muito felizes. Então, de antemão, a gente queria agradecer, Iane, a sua participação, a sua contribuição, e muito grata, viu? Muito grata por sempre atender os nossos convites. E agradecer também aí a participação, né, de todos os nossos diretores, coordenadores e de todos os educadores e educadoras de todas as regionais que estiveram nesse momento conosco. Muitos aí, eu já passei por várias regionais, são profissionais brilhantes, é por isso que nosso Ceará está bem nessa caminhada, mas é porque a gente tem um grande time de profissionais brilhantes. Nós não somos só um grupo de pessoas, né, fazendo cada uma a sua parte. Nós somos um grupo de pessoas que juntos constroem a educação do Ceará. Então, obrigada, parabéns, e parabéns também aí à grande equipe da CRED 1, que ficou aí no comando hoje, e amanhã nós temos mais, vai ser aberto também, né? Obrigada aí ao SED, que proporciona, né, a gente fazer isso para todo o Ceará. Gratidão. Então, passo para você, Germana. Exatamente, nós gostaríamos de reafirmar a parceria aqui com o SED, com o SEDUC, sempre muito empenhados em dirimir nossas dúvidas. Gostaríamos de agradecer a presença da professora Iane Nobre, convidar a todos a participarem amanhã e sexta-feira também da nossa jornada, que vai continuar. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Iane para fazer as considerações finais. Obrigada, Germana, Giovana, Elisbeth, todo mundo, as pessoas lindas da Credium, que eu adoro. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente até esse momento, né? Eu fico feliz de ouvir que tem pessoas que se inspiraram, porque o objetivo nosso, né, enquanto secretaria, sabendo que existe a CREDS, que tem todo esse contato, essa referência dos professores nas suas regionais, aí nosso papel é inspirar e apoiar, sempre, né? O que a gente pode fazer de criação, de material, de reflexão, de documentos, de tudo que a gente puder pensar de uma forma que norteie, inspire e mobilize as pessoas para continuar fazendo esse trabalho, a gente vai fazer, e toda oportunidade como essa é uma, né, de apoiar, vocês podem sempre contar conosco. A novidade que é esse tema do contínuo curricular é uma coisa que eu falava anteriormente da gente começar aqui com o grupo que está aqui na sala, que é uma das vezes que eu fiquei, que eu nem me lembro quando eu fiquei tão apreensiva antes de uma apresentação, porque é uma coisa que está sendo construída, né, que a gente ainda não tem aí literatura, grandes teóricos trazendo para a pauta, a gente está construindo e ter ouvido, né, de algumas pessoas que ajudou, que vai contribuir com as jornadas, que dá um olhar mais claro para essa temática,
faz com que eu saia dessa sala realmente muito feliz, e por isso eu agradeço a todos vocês que participaram, que organizaram, sede, sempre brilhando aqui nesse apoio, nas transmissões. Eu acho que foi um momento muito rico, e gostaria de poder participar dos outros momentos também, mas estou andando aí nas CREDs com essa fala, falando também do ensino híbrido, falando também de competências socioemocionais, falando também sobre EJA, e aí a gente se encontra por aí nas webinários da vida, tá bom? Então, muito obrigada e um forte abraço a todos vocês. Obrigada a todos, excelente contribuição, participação, que nós tenhamos mais oportunidades, né, de conversarmos e trocarmos essas experiências que são tão valiosas para nós. Germana, agora você dá aí o comando, como será o segundo momento, ok? A gente agradece aí os participantes das outras regionais e a Iane, e agora nós vamos ficar ali um pouco com o nosso grupo, né, para a gente começar já a fazer as interações dialógicas sobre o ano 2021. Exatamente, gente. Nós teremos agora um momento com a nossa coordenadora, da CRED 1, professora Ana Giovanda. Enviaremos o link para os grupos de informes dos coordenadores e diretores, porque são informes que são voltados para o atendimento escolar, para coisas bem específicas, tá bom? Vai começar agora, às 10 horas, daqui a 3 minutinhos, e a gente aguarda todos vocês lá também. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, e não esqueçam de responder aí a frequência, a lista de frequência que está no link do nosso chat. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Vamos ao outro link. Que estão trabalhando nas Libras. Obrigada.